Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. A valorização da vida ao ar livre, né, de explorar ambientes abertos, tem sido um elemento fundante na cultura norte-americana desde o seu início. Tanto é que tem uma expressão em inglês, uma expressão bem norte-americana, que é the great outdoors, né? O grande espaço livre, o grande ar livre. Não é à toa que, embora o escotismo tenha surgido na Inglaterra, foi nos Estados Unidos que teve um boom, né, de movimentos de escotismo e tal. Então, assim, sempre essa coisa de viver o ar livre, explorar o ar livre, teve presente lá. Essa parte, o documentário Acampamento no Inferno não contextualiza. Então, às vezes, eu senti que esse documentário ele é pungente, mas ele fica faltando alguma coisa, mais de uma coisa. Uma delas é essa contextualização, especialmente para estrangeiros, porque a Netflix é uma plataforma global, né? Eu estou no Brasil assistindo esse documentário. Então, que as pessoas precisam mais ou menos saber que tem essa tara norte-americana pelo The Great Outdoors. E essa contextualização cultural não tem, e falta mais contextualização. Mas eu achei legal o documentário. Só que antes de continuar, e chocante, né? Eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Parece título daqueles filmes de terror que eu adoro comentar aqui, né? Acampamento no Inferno, Pesadelo Adolescente. E é mesmo, porque assim, o documentário abre mostrando que a história que eles vão mostrar ali, todo o horror, aconteceu também com ninguém menos do que a Paris Hilton. Né? Ela dando uma entrevista, fala uma declaração lá dizendo que foi para esse tipo de acampamento, que é muito comum nos Estados Unidos, a tal da Wilderness Therapy, a terapia da vida selvagem. Né? E aí, depois que aparece esse negócio da Paris Hilton, o foco do documentário não é sobre ela. Aí a gente vai pegar a história específica desse documentário, que era uma fundação que foi criada por um ex-militar que não entendia nada de terapia, ele era achismo, né? Ele teve uma infância conturbada, difícil, aí ele supostamente se ajeitou, porque no exército, na força aérea, não sei, ele teve que, assim, ter uma vida muito disciplinada, e daí então ele criou esse programa no qual jovens rebeldes eram levados para o deserto, lá 50 graus centígrados, e eram tratados durante 60 dias da forma, assim, mais desumana possível, né? Só que com aquela ideia de que não, é a necessidade, é essa vida dura que vai transformar essa pessoa num cara melhor, né? Sendo que depois a gente vê que dois filhos dele, que tiveram então todo o exemplo do pai, viraram drogaditos também. Essas coisas não são problematizadas. O documentário ele é muito competente em contar a história, que é horrível, né? Mas ela não é problematizada. Então a documentarista não pergunta para os filhos dele: você não acha irônico que, tendo esse exemplo todo o tempo, já que a vida dura consertaria as pessoas, por que vocês viraram drogaditos, se tinha esse exemplo em casa? E aí chamar um psicólogo também. Por que a gente, enquanto cultura, eu falo a gente porque eu também acredito, às vezes, assim, que o sofrimento é a melhor coisa para aprender coisas. Podia ter psicólogos ali falando, dando alguma instrução para a gente de como é que a cabeça da gente pode funcionar. Porque os pais, eles estavam desesperados, né? Eles falam que eram adolescentes problemáticos, então eles mandavam para esses campos, que aí viravam meio quase que de concentração. Porque, primeiro que a brochura, né, os panfletos mostravam uma outra coisa. Aí você fala, nossa, a família da Paris Hilton, e eles vão citar outras famílias, neto do Rockefeller, famílias antigas nos Estados Unidos. Ninguém checou nada, mandou os filhos. E essas crianças, adolescentes, eles eram sequestrados para isso. Você ainda não viu o documentário? Parece aquelas coisas de filme de terror mesmo,
Não tem aquele filme que a pessoa acorda no lugar, o que eu estou fazendo aqui, tipo Jogos Mortais, né? Eles eram sequestrados. Então, assim, que espécie de cultura que é a nossa, que acredita que isso... Por que que a gente acredita, né? Muitas vezes que você submetendo alguém a esse tipo de violência, você vai conseguir fazer com que a pessoa melhore, porque daí o documentário vai falar que a maioria deles não melhorou nada, e aí você vai ver que as condições são piores, cada vez piores, e aí tem uma outra coisa que o documentário não fala, né? Como eu falei, ele é legal, eu não estou detonando o documentário, gente, ele é bacana para você, e triste, e chocante, para você perceber o que aquelas pessoas passavam, né? Mas, por exemplo, esse cara, depois que ele tem problema com a primeira fundação, a Challenger Foundation, lá nos anos 80, ele cria outra em outro lugar, lá no Caribe, ao invés de ser no deserto, as pessoas são presas no barco. E depois ele vai ser consultor lá em uma em Samoa, e aí parece campo de concentração mesmo. Aí, onde estão, né? Como que funciona dentro dos Estados Unidos? Se é que funciona, por isso que o documentário eu acho que falhou. Como é que ele conseguiu fazer isso? Como que consegue registrar as coisas? É um tratamento supostamente psicológico. Não exige nada. Ou seja, qual é a base legal? Qual é a culpa que as autoridades e o sistema também tem com relação a essas coisas que aconteceram? Então, é assim, o documentário ele é bacana em te mostrar as barbáries, mostrar como era, mas ele é incapaz de discutir, né? Então, por isso que ele vira mais uma peça que a gente fica chocado e você fica pensando, por isso que eu tô falando, não estou detonando o documentário, só que ele falta, né? A Netflix geralmente faz essas docu-séries, 2, 3, tem alguns que eles desnecessariamente inflam as histórias com repetições e tal. Essa que precisava ter pelo menos uns 2 capítulos, não tem. Né? Porque eu ficava fazendo perguntas, mas como que pode registrar uma coisa psicológica, né? Uma terapia, sendo que você não tem registro, e, enfim, eu precisava explicar por quê, porque eu não entendo. E aí você vai ver que hoje, século 21, 2023, porque muitos, eu percebo alguns documentários, é como se os anos 80, o passado fosse um lugar assim selvagem, né? Onde tudo acontecia de ruim e hoje parece que está melhor. Ao final do documentário você vai ver que esse tipo de terapia, o Wilderness Therapy, está mais forte do que nunca, né? Milhares de jovens são mandados para esse tipo de terapia, né? E aí eu precisava saber, será que esse tipo de terapia pode funcionar? Não estou dizendo que para passar a mão na cabeça do cara, de deixar essas crianças andando 40, sei lá, 50 graus, não é isso. Estou dizendo, será que uma terapia que expõe a pessoa a uma forma mais rigorosa funciona? Não. Para a gente saber, né, qual é a opinião dos psicólogos, de psicólogos a respeito disso. Então, eu achei que faltou problematizações. Só que, assim, para saber da história, o documentário é bem competente, né? Ele é um filme de terror, praticamente, né? E aí a gente acaba vendo como que alguns filmes de terror tal, eles não são tão fora da realidade assim. Porque pode ter, eu já vi vários filmes de suspense das pessoas estão indo nesse tipo de campo e não conseguem fugir, e aí, mentira, isso aí, às vezes não consegue, por quê? Porque ela está doutrinada ali, porque ela está com medo, porque está no meio do nada, enfim, é um acampamento de terror, é uma história horrível mesmo, né? Só que ela podia ter sido mais perguntada, né? Eu acho que eu sou um cara muito perguntador, né? Muito inquisitivo, e aí então conforme eu ia vendo, eu ia fazendo as perguntas, né? Mas por que você não perguntou isso? Por que não sei o que, não sei o que? Ah, então, por que você não fez documentário então? Porque eu não sou documentarista. Simples assim. Mas a pessoa que é documentarista, ela tem que fazer essas perguntas.
simples assim também, né? Ela tem que se colocar no lugar de quem está assistindo ao documentário, o filme que ela está fazendo. E o que será que o público perguntaria aqui? Pum, é a função dessas pessoas e não da gente que faz a crítica. Beijos e tchau.